orçamentárias também estará disposta aqui situações de alterações da legislação tributária, critérios de limitação de empenho, direcionar formas de limite de gastos e a inclusão de anexos e metas de riscos fiscais. Então, nessa lei de diretriz orçamentária, a gente tem alguns mecanismos, né, de limitação de empenho, redução de gastos, quando se identificar naquelas audiências que são realizadas quadrimestralmente, se identificar que a arrecadação não está acompanhando aquilo que estava previsto. Então, existem as regras de limitação de empenho e redução de gastos na LDO. A LDO, assim como outras ferramentas, como a gente vai ver aqui, é um dos instrumentos que o prefeito tem para fazer a gestão da cidade. Então, além de toda a legislação vigente, a equipe do governo tem como guia o plano de governo, né, aquele plano de governo que foi elaborado quando das eleições. Existem também estudos e informações sobre a cidade, sobre o município. É fundado também no plano plurianual, que é uma legislação e é uma peça de planejamento que tem vigência aí por 4 exercícios, e também audiências públicas como essa de hoje é usado também como ferramenta, né, como instrumento de gestão, porque nós realizamos as audiências públicas para a elaboração tanto do PPA, da LOA e da LDO, e também quadrimestralmente existem as audiências de acompanhamento dessas metas que foram fixadas aqui na LDO. Então, o que é preciso estabelecer na Lei de Diretriz Orçamentária? Então, na Lei de Diretriz Orçamentária, nós temos lá um grande objetivo, ou seja, que é uma missão, as diretrizes para serem alcançadas com esse objetivo e as metas para alcançar os resultados esperados. Então, todo o planejamento, objetivo, desejos e demandas da sociedade deve atender às normas em vigor que regem a administração pública. Então, qualquer demanda da sociedade, para que ela possa ser atendida, ela precisa estar prevista nessas peças de planejamento. E em 2024, é o 4º ano de governo, né, do Poder Executivo do município. E então, nesse 4º ano de governo, o Poder Executivo, através das peças de planejamento, é que dá continuidade à execução dos programas e ações governamentais de caráter contínuo e ou novas ações planejadas visando o atendimento das novas demandas existentes. Então, como eu disse anteriormente, as necessidades da sociedade elas são atendidas através desse planejamento, através de programas e ações de governo, que deverão estar previstos nessas 3 peças de planejamento, que é o PPA, a LDO e a LOA. Caso exista alguma demanda que não foram contempladas nessas peças de planejamento, há a necessidade de alteração dessas leis mediante a inclusão de novas ações de governo para que possa ser atendida essas novas demandas. Quanto aos prazos, né, para a elaboração e encaminhamento dessas peças de planejamento para a apreciação e votação desta casa, a gente tem em nossa legislação municipal, mais precisamente na lei orgânica, os prazos de envio tanto da LDO, da LOA e do PPA. Então, na LDO, já foi encaminhado para essa casa até o dia 30 de abril. O próximo prazo que teremos aqui é o encaminhamento da lei orçamentária anual para 2024, que deverá ser remetido a esta casa até 30 de setembro. E no o próximo PPA, né, que nós estamos em vigência um PPA aqui até 2025, o próximo PPA deverá ser elaborado em 2025, encaminhado para esta casa até 30 de setembro de 2025, que terá seu início de vigência em 2026. A Lei de Diretrizes Orçamentárias passo a passo. Então, qual seria a sequência aqui para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Então, nós temos eixos estratégicos, são as diretrizes, né? Estabelece lá prioridades e metas, a organização e a estrutura do orçamento, que inclui aqui o anexo com as demandas aprovadas,
Estabelece também na Lei de Diretrizes Orçamentárias metas de receitas e de despesas. Também temos lá os resultados total da dívida pública. Realiza-se também uma avaliação referente ao exercício anterior no aspecto econômico, né, para que se possa ter uma orientação, principalmente quanto à receita, né, para que se tenha uma projeção de arrecadação. Compõe também esse projeto uma memória, uma metodologia de cálculo e a evolução do patrimônio do município. Também existe um anexo que trata da margem de expansão de despesas obrigatórias, ou seja, esse anexo demonstra se com a arrecadação projetada e aquelas despesas também projetadas, se existe alguma possibilidade de expansão das despesas de maneira de caráter contínuo, né? E aqui na sequência também tratando da metodologia aqui de estimação da receita. Então, quando nós projetamos a receita, o que nós levamos em consideração para a elaboração dessa estimativa de receita? Então, a gente analisa usando os exercícios anteriores, né, e o cenário atual da economia nacional, né, analisando a inflação projetada, o PIB, para que a gente possa trazer isso para a realidade do município e projetar a arrecadação para o município no exercício seguinte. A LDO aqui tem como finalidade definir a base da LOA, né, que é, como a gente viu, um outro instrumento de planejamento. Com relação à elaboração da LDO, no aspecto legal, né, a legislação que aborda o assunto, nós temos aí principalmente na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal, as tratativas do que deverão compor a forma de elaboração dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, os critérios para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias terão de ser necessariamente os contidos na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do Município. Então, na Constituição, no artigo 165, inciso 2, parágrafo 2º, traz a seguinte informação, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Já a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, no seu artigo 4º, traz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e disporá também sobre equilíbrio entre as receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea B do inciso 2 deste artigo, no artigo 9º e no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31. Então, como eu disse lá no início, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece algumas regras no caso de frustração da arrecadação, isso para que se preserve aí o equilíbrio entre receita e despesa. Em continuidade aqui, a Lei de Responsabilidade Fiscal também determina que as normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos também esteja previsto na LDO. Demais condições e exigências para transferências de recursos em entidades públicas e privadas. Então, aquelas transferências que o município faz, principalmente a entidades do terceiro setor, também existe a previsão na LDO. Também dispõe a legislação que deverá integrar a esse projeto de lei o anexo de metas fiscais, que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativos à receita, despesa, resultado nominal e primário e o montante da dívida pública, para o exercício a que se referir e para os dois seguintes. Então, o projeto que está nesta casa, ele contempla aqui este anexo de metas fiscais
Nesse anexo é possível analisar essa projeção tanto de receita quanto de despesa para o exercício de 2024 e para os dois seguintes, conforme prevê aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na fase, nós temos algumas fases, né, da elaboração da LDO. Na fase de preparação, o que consiste essa fase de preparação? A fase de preparação ela compreende o levantamento das das prioridades estabelecidas pela administração, dos objetivos estratégicos, das diretrizes e de informações de caráter geral, voltadas à elaboração da proposta orçamentária anual. Na fase de elaboração, então, para a elaboração da LDO, a administração deverá avaliar quais os programas serão priorizados e estabelecer as metas fiscais relativas às receitas, despesas e resultados a ser atingidos na execução orçamentária e cumprir as demais exigências previstas na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal, formulando, para tanto, as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Então, nesta fase da elaboração é que se seleciona lá no PPA aqueles programas que serão executados no exercício seguinte e estabelece eles como prioridade para posterior sejam alocados recursos financeiros, né, quando da elaboração da LOA, sejam alocados os recursos financeiros em cada programa, em cada ação, para a execução e para que sejam atingidas as metas que foram estabelecidas no PPA. Na fase da elaboração, que é a fase na fase da aprovação, que é a fase na qual se encontra esse projeto, na Câmara Municipal ocorre a discussão e aprovação da LDO, que será a peça para a elaboração da LOA. Nas discussões para sua aprovação também deverá haver a transparência, assegurando a participação popular com a realização de audiências públicas, cumprindo desta forma a determinação contida no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essa audiência do dia de hoje, além de possibilitar que a população tenha conhecimento, né, desta proposta, ela também tem a finalidade de cumprir uma determinação legal. A fase posterior, que é já após a aprovação da lei, né, que já é lá no exercício de 2024, que será a execução. Então, nessa fase, o administrador público terá condições de acompanhar a evolução da execução orçamentária voltada ao cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas, quanto à receita, despesas, resultado nominal e primário, bem como a concessão de crédito orçamentário aos programas priorizados na LDO e sua respectiva execução. Então, nesta fase aqui, essa é a fase na qual a gente realiza aquelas audiências quadrimestrais, justamente para que se avalie se as metas que foram estabelecidas aqui nesse projeto, se elas estão sendo alcançadas ao longo do exercício. O que nós temos aqui a receita na verdade, analisando 6 exercícios, né, dos quais 2 exercícios são de receitas já realizadas, né, efetivamente realizadas. Um é referente a este orçamento que está sendo executado neste ano, e 3 são previsões, um para o próximo ano, que é o objeto desta lei, e projeção para mais 2 anos, ou seja, de 2000, nós temos aqui uma análise do exercício de 2021 a 2026. A receita arrecadada em 2021 foi da ordem de 218 milhões e 22 mil. Em 2022, a arrecadação foi de 246.102. A projeção para esse exercício é uma arrecadação de 315 milhões 821. Lembrando que desses 315 milhões, temos aqui uma projeção de arrecadação de 32 milhões 496 mil de receita de capital. Ou seja, essas receitas de capital são as receitas que vêm com a finalidade de custear as despesas de investimento. Para 2024, temos uma projeção de arrecadar aqui 321 milhões 910 mil. Deste valor, 18 milhões receita de capital.
2025, projeção de 330.485.000. 2026, 356.523.000. No que se refere à despesa, nós temos aqui uma projeção também, né, para esse ano de 2024, né, que é referente a essa audiência, e também até 2025. Temos aqui também a realizada e orçada. Obviamente, com relação, nós temos que manter aí um certo equilíbrio, né, receita e despesa. No que se refere aqui à despesa, nós temos um desmembramento dessa despesa naquilo que nós chamamos de despesa corrente, que está dividida em despesa de pessoal e encargos, e aquelas outras despesas correntes que são destinadas ao custeio da máquina pública, seja lá para cumprir, honrar o consumo de água, energia, todos os contratos de manutenção, né? E também temos as despesas referentes a investimento, que é despesas relacionadas aí a construção, pavimentação, tudo que reverte a um investimento para o município. Com relação ao montante da dívida, nós temos uma análise desde o exercício 2020 até uma projeção para 2026. A primeira linha traz para nós aqui a dívida consolidada, que nós chamamos de dívida fundada, ou seja, aquela dívida de longo prazo. Então, temos em 2020, nossa dívida era de 20.522.000, 2022, 17.925.000, 2022, 12.412.000. Para 2023 é uma projeção que encerre-se o exercício com um valor de dívida em volta de 10 milhões, 2024 8 milhões, 2025 6 milhões, 2026 4 milhões. Na linha de deduções, essa linha representa a disponibilidade financeira do município, ou seja, os valores depositados no banco, né, em titularidade do município. Em 2020, essa disponibilidade ela representava aí 44.996.000. 2021, 53.185.000. 2022, 52.132.000. Projeção em 2023, 37.478.000. 2024, projeção de 31.076.000. 2025, 27.680.000 e 2026, 25.775.000. O resultado, né, que nós temos lá no final, na última linha, que é a dívida consolidada, que seria essas deduções menos aquela dívida consolidada, demonstra que em todos os exercícios aqui, mesmo aqui desde aqueles que já foram executados até os demais exercícios que são previsões, demonstra que o município sempre mantendo aí uma disponibilidade financeira superior à dívida consolidada. Então, em 2020, essa dívida consolidada era de 24.408.000, em 2021 de 35.260.000, em 2022 de 39.719.000, 2023 27.478.000, em 2024 projeção de 23.076.000, 2025 21.680 e a projeção para 2026 de 21.775.000. Quanto à margem de expansão das despesas de caráter obrigatórias, de caráter continuado, neste caso aqui podemos colocar a exemplo que está aqui a despesa com pessoal, né, que a folha de pagamento ela tem um crescimento natural, independente de novas contratações, ela tem uma evolução. Então, nós temos para 2024 uma projeção de aumento da receita líquida, né, na ordem de 17.285.000. Dessa projeção,
de 17 milhões de aumento de receita, projetamos que a despesa na despesa com o pessoal terá uma evolução natural aí da ordem de 5.850.000, de modo que para o exercício de 2024 teríamos aí uma margem de expansão da despesa de 11.435.000. Aqui nós temos exemplos, né, das ações de governo que estão na LDO e que obviamente estarão na lei orçamentária, né, quando encaminhado para esta casa, já com os recursos necessários para a realização e cumprimento das metas que foram fixadas para cada ação. Então nós temos aqui nesse quadro ações de governo que nós chamamos de ações de governo do tipo de operação especial, que são aquelas ações de governo que tem mais um caráter administrativo. Exemplo aqui, amortização de precatório, transferências de recursos ao PASEP, cumprimento de sentenças judiciais, encargos financeiros. Então essas aqui são as ações operacionais, ações de operação especial. Aqui nesse quadro nós temos as ações que nós denominamos de ações do tipo projeto. O que seriam ações do tipo projeto? São as ações que não são ações de caráter contínuo. Ela tem uma data de início, uma data de fim. Por exemplo, construção de unidade escolar, ampliação e atualização de infraestrutura de tecnologia, pavimentação de vias, porque essas ações são de caráter não contínuo. Porque você pode ter essa ação em um determinado, alocar recurso nessas ações em um determinado exercício, no exercício seguinte ela não está contemplada na LOA e retornará num outro exercício. Então ela não terá obrigatoriedade de estar presente em todas as leis orçamentárias. Essas aqui são exemplos de ações de governo do caráter de tipo atividade, ou seja, são as ações de caráter continuado. Então, as ações que em todas as peças orçamentárias, elas estarão presentes com os valores necessários para a realização e cumprimento das metas de cada uma delas. Então, são as ações realizadas para a manutenção e funcionamento da administração. Então, nós temos, por exemplo, aqui a gestão da segurança patrimonial, gestão de segurança pública, gestão das finanças públicas, manutenção do serviço de tecnologia, manutenção e desenvolvimento da educação básica, ainda em caráter contínuo aqui, manutenção da biblioteca, atendimento médico e odontológico básico. Então, todas essas ações de caráter contínuo, manutenção de vias públicas, manutenção de iluminação pública, limpeza e conservação de logradouros, coleta e transporte de resíduos domiciliares, coleta e transporte de resíduos de saúde pública. Então, todas as ações de caráter contínuo. Então, essas ações estarão sempre presentes em todas as leis orçamentárias que compõem que estão relacionadas ao plano plurianual vigente por 4 anos. Quanto à evolução patrimonial, nós temos aqui uma análise de 3 exercícios: 2020, 2021, 2022. Então, todos os exercícios aqui já são valores reais, né? São exercícios já encerrados. Em 2020, o resultado acumulado foi de 139.232.000, em 2021 152.645.000, em 2022 168.460.000. Quanto ao resultado primário, que nada mais é do que um comparativo, um confronto entre receita e despesa, excluindo-se da receita as receitas provenientes da aplicação financeira e excluindo-se das despesas aquelas despesas relacionadas à amortização da dívida. Então, nós temos aqui também fazendo um comparativo desde 2021 e projetando até 2025, mas aqui nesse caso precisamente o exercício de 2024, que é o
projeto especificamente desse ano, nós temos, como já vimos anteriormente, uma receita projetada aqui, neste caso, fazendo essa dedução que eu acabei de dizer, nós temos aqui uma receita não financeira da ordem de 302.425.000 e uma receita total de 321.910. Essa receita aqui, confrontada com a despesa, né? No caso, despesa de 315.610.000, nós projetamos para o exercício 2024 um resultado primário na ordem de 13.185.000. Então, ao longo do exercício de 2024, a cada quadrimestre, quando se encerra os quadrimestres, que são realizadas as audiências públicas, é que a gente analisa se esse resultado primário que foi aqui previsto está sendo alcançado ou não. Da mesma maneira que nós temos na sequência aqui o resultado nominal. O resultado nominal também tem a finalidade de demonstrar aqui a capacidade do município honrar com os seus compromissos. Como nós vimos aqui em alguns quadros anteriores, que também tratava da dívida, nós temos aqui 2024, uma projeção de dívida consolidada de 8 milhões. Deduções aqui, 31.076.000. Nesse caso aqui, nós estamos considerando uma disponibilidade financeira de 34 milhões, mais alguns haveres financeiros de 276.000, menos os restos a pagar processados de 3.220.000. O resto a pagar processado nada mais é do que aquelas despesas que foram efetivamente realizadas dentro do exercício, porém, cujo vencimento se dá no exercício seguinte. Então, fica ali esse saldo a ser pago, né, no exercício seguinte. Então, de maneira que temos aí uma disponibilidade líquida, né, de 31.076.000. Contra essa dívida consolidada, teríamos aí, portanto, uma dívida consolidada líquida projetada para esse exercício de 23.076.000. Então, para o exercício 2024, o resultado nominal projetado aqui é da ordem de 4.402.000, ou seja, e também aqui, na verdade, esse é o resultado também, assim como no resultado primário, é o resultado que será analisado aqui durante o decorrer do exercício 2024 nas audiências quadrimestrais que são realizadas aqui nesta casa também. Bom, o que eu tinha para apresentar a respeito desse projeto, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, era isso, né? Analisando a receita, a despesa, a dívida do município. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar nessa casa e fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado, Leandro, pela sua explanação. Nós estivemos observando que está tendo uma projeção muito grande na arrecadação do município. Há pouco tempo, que até, como nós não temos alguém no plenário para fazer uma pergunta, eu gostaria até que o secretário estivesse aqui para responder uma pergunta, apenas uma pergunta que eu vou estar fazendo, mas eu direciono a você que está aqui representando, Leandro Nunes, representando a administração, o executivo. A pergunta é: não existiria uma possibilidade foi feito um leilão recentemente. O recurso arrecadado com esse leilão reverter em construção de casas populares para a população de Vargem Grande Paulista? Gostaria que, se não fosse incumbida a sua resposta, que levasse essa reflexão para o executivo. Na verdade, assim, eu vou dar aqui a minha opinião pessoal. Até onde eu entendo, esse recurso ele tem uma finalidade, ele tem que ser revertido em investimento, né? Ele não pode ser destinado a cobrir o custeio do município. Porém, eu acho que neste caso especificamente, eu acho que não seria possível. Mas é algo para se pensar. É porque os imóveis vendidos, ele é um órgão, é um bem próprio, né, do município. Isso.
Então, se eu acredito, no meu modo de ver, se houvesse algumas mudanças em lei de alguma forma, eu acredito que poderia ser feito através de não doação, mas de um financiamento de casas populares para a população, que depois esse recurso iria ser repatriado novamente para o Executivo. Então essa era uma colocação que eu queria fazer. Realmente, um fundo habitacional, com certeza, iria proporcionar essa possibilidade, né? Eu gostaria até de estar passando novamente a palavra para o Leandro Nunes, estar fazendo sua explanação final. Bom, só queria mais uma vez registrar aqui meus agradecimentos pela oportunidade de estar aqui, porque cada vez que a gente está aqui é a oportunidade de a gente esclarecer eventual dúvida, né, e de expor aqui a situação financeira do município. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a presença de todos nessa audiência pública, que teve como objetivo esclarecer sobre referido projeto, visando desta forma que esta Casa de Lei atenda às determinações da legislação pertinente, bem como as instruções da egrégora do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Tenham uma boa tarde a todos.